Boa noite, telespectadores do programa Passaporte 44. Como é bom estar com você nessa sexta-feira. É bom estar de volta e sabendo que você está sempre apreciando esse programa. É muito importante contar com você, poder contar com você. No programa de hoje, trazemos aqui um grande amigo. Ele que é um empresário, né, Orlando Martinez. Ele é um empresário e lida no ramo da bijuteria. Né? Boa noite, Orlandinho. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que você tem uma história muito bonita para contar aos nossos telespectadores, e a sua história é uma história assim que engrandece, uma história que incentiva muitas pessoas, principalmente quem está no ramo do trabalho, né? Então eu gostaria que você falasse para a gente como é que você iniciou no ramo da bijuteria. Bem, nada é o acaso, né, Josiane? Eu, quando tinha mais ou menos 4 anos de idade, foi aberto ao lado da minha casa, ou perto da minha casa, uma fábrica de pérolas, né? Eles fabricavam pérolas. E as pessoas pela redondeza, porque as pessoas eram pobres, eu morava na Vila Carioca, no Ipiranga, lá em São Paulo. Então as pessoas pegavam as pérolas para montar em casa. Então foi assim o meu primeiro conhecimento do que era bijuteria. Então eu pegava aquelas pérolas junto com aquelas pessoas que trabalhavam em casa e começava a montar a pérola em casa. Foi assim o primeiro contato que eu tive. É, e que você já percebeu que você gostava disso, né? E descobri que realmente eu tinha uma aptidão de fazer bijuterias, né? Aí, mais ou menos com 11 anos, eu já comecei a montar mesmo bijuterias. Então, provavelmente, eu estou mais de 30 anos que eu faço bijuterias. Mais de 30 anos. E você, assim, começou assim, por exemplo, em loja, já pequenininha? Como é que foi essa caminhada daí? Foi uma coisa gozada. Eu tinha uma tia que, por incrível que pareça, ela era camelô de feira. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, inclusive eu também fui. Isso é muito bonito, saber que a força de vontade do ser humano transforma, né? Aí essa minha tia, ela vendia algumas coisas na feira e ela precisava sempre de alguém que acompanhasse ela nas compras. E eu adorava sair com a minha tia para ir fazer compra. E quando eu chegava naqueles locais que vendiam materiais, eu olhava aqueles materiais, inclusive de bijuterias, contas, material, e eu tinha assim uma atração muito grande daquele material. Então, conforme a tia ia comprando algumas coisas de bijuterias, eu já comecei a comprar contas, já com aquela idade, e comecei a fazer bijuterias desde criança. E daí você vendia onde, Landinha, essas bijuterias? As primeiras bijuterias que eu vendi foi na feira. Na feira. Uma feira pública mesmo. Não tenho vergonha nenhuma de falar, que nem hoje eu sou uma pessoa super conhecida dentro do ramo, uma das mais conhecidas né? Dentro do ramo. Tenho loja nos grandes shoppings, inclusive não tenho mais loja em outros shoppings, porque eu não tenho elementos humanos para ficar em todas as lojas. Mas todos os shoppings, geralmente, quando inauguram um grande shopping, eles me procuram para mim abrir uma loja. Isso é muito importante. Você tem uma loja no Morumbi Shopping, né? No Paulista, no Ibirapuera, tem também na Ladeira Porto Geral. Ladeira Porto Geral, que é o atacado. Que é o atacado. E eu acho assim interessante, eu achei muito importante você comparecer ao nosso programa, porque as pessoas sempre perguntam, mas essa bijuteria que você está, de onde que é, tal? Eu falei, qualquer dia eu vou trazer, né? Da onde que é o proprietário das pessoas, das bijuterias que eu uso. Então, tá aí, gente. Eu acho importante, porque a história dele, sabe, é uma história assim que engrandece a gente, que você pode perceber, pode sentir que a luta é importante, sabe, que existe um espaço para todos, que depende de você lutar, de você trabalhar, não é, Landinho? É isso aí. Inclusive, eu vim aqui, assim, foi uma oportunidade de eu falar e dar algumas opiniões, que eu gostaria, inclusive, de eu ter falado isso em algum programa, que já fui muitas vezes convidado para outros programas e não fui. Eu acho que existe no Brasil muito espaço para pessoas novas, inclusive no ramo de bijuteria. Se você acha que você tem dom para fazer bijuteria, se você tem um bom gosto, eu aconselho você a entrar, o ramo é muito bom, existe espaço demais para todos. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é um acabamento muito bom, certo, um bom gosto. Se a pessoa tiver a oportunidade, existe, vou falar assim, existe espaço para ter muitos landinhos aqui no Brasil. Né? Agora, mesmo com a situação que o Brasil está enfrentando, você acha que existe esse espaço, Landinho? Existe. Com o trabalho, eu vou falar, existe o espaço. Porque, atualmente, no Brasil, mais da metade das bijuterias que são vendidas no Brasil, infelizmente, elas vêm de Hong Kong, de Taiwan, e essas bijuterias não deviam vir de lá, elas deviam ser feitas aqui. Porque nós temos gente muito boa que sabe fazer bijuterias.
Você acha que o material com que é feita a bijuteria do Brasil é bem superior à do exterior ou não? Em termos de maquinários, não. Não? Não. Nós temos muita falta de maquinários, inclusive devia haver menores impostos para as pessoas trazerem máquinas para o Brasil. Mas em termos de material, em pedras, nós não ficamos devendo nada a ninguém. Nós temos tudo aqui. Principalmente agora com a abertura de importação, tem muito material importado, inclusive material solto, a pessoa comprar. Existe muito material bom no Brasil. Bom, essa vontade, né, que tem de trabalho, essas obras maravilhosas, que eu acho uma obra, porque você fazer cada dia, inventar e criar essas bijuterias, né, realmente é uma obra, não é verdade? É um talento que a pessoa tem. Mas ela vem crescendo a cada dia mais. E aonde fica a joia nesse meio? Você acha que ela está perdendo também? A minha ideia do meu serviço, eu nunca pensei de fazer uma coisa que brigasse com a joia. Eu acho que a joia deve existir. Eu gosto de fazer uma bijuteria que substitua a joia, que ela fique assim, entre a joia e aquela bijuteria. Seria assim uma semi-joia. Então, o que seria uma semi-joia? Seria uma bijuteria feita propriamente em materiais mais nobres, como uma madrepérola, uma conta de marfim, uma conta de coral, um material, uma porcelana, um material melhor. Então, isso substitui a joia. Uma mulher, às vezes, ela está tão bem colocada assim como a joia ou como a bijuteria. A bijuteria pode substituir muito bem uma joia. E o marfim, hein? Agora, como é que anda a importação do marfim? Olha, pelo que eu sei, propriamente, o marfim, inclusive, muito certo, inclusive, ele, nos grandes lapidadores de marfim, que seria Hong Kong, atualmente está proibida a importação total de marfim. E você acha que com essa proibição ele está perdendo realmente o valor, Landinho? O marfim? É. A procura de marfim no mercado mundial está bem menor. Mas, quanto perdeu o valor, não, ao contrário. Ele subiu muito. Subiu muito. O marfim subiu muito. E a procura também é... Não só o marfim, como o coral também, os bons corais estão muito em extinção. Exemplo, há poucos anos atrás você conseguia um coral por um X. Atualmente, com japoneses compraram quase que todo o estoque de coral, tanto italiano como chinês. Isso é uma coisa assim discutida no mercado mundial. Sabe uma coisa que eu acho interessante, que seria bom a gente comentar aqui, que você falasse, explicasse também, alguma coisa sobre o abalone. O abalone tem pessoas que não sabem se é uma concha, se é uma pedra, o que é realmente o abalone? O abalone é uma concha. Inclusive é comestível, é uma concha que ele tem um lado só. Então ele tem assim a forma de uma palma de uma mão, ele se agarra numa pedra, né? E ele tem uns furos que ele, conforme passa um peixe e tal, ele, por aquele furinho, ele se alimenta dos animais. É uma concha. Certo. E no Brasil existe o abalone? Os países que têm mais abalone é o México. O México. É o México. Agora, é verdade que aqueles furinhos que existem na concha do abalone, conforme a idade que existe a concha, se ela tem 1 ano, tem um furinho? Não tem nada a ver, né? Não é. Isso já é outra... Não. Bom, Landinho, você estava comentando para a gente, eu acho que é até importante a gente falar isso, voltando um pouco no passado, certo? Sim. Que eu acho que é uma riqueza muito importante que a gente pode passar, que você pode passar ao nosso telespectador. Você começou com quanto em dinheiro? Um salário mínimo. Um salário mínimo? Mais ou menos. Como que foi essa corrida assim, sabe? Essa luta para você chegar onde você chegou? Olha bem, há 20 e tantos anos atrás, eu trabalhei numa firma, eu trabalhei acho que alguns anos. E dessa firma eu me desliguei e recebi a indenização, que é aquelas coisas burocráticas, fundo de garantia, aquele salário, aquela miséria, inclusive. Miséria mesmo, né? Aí recebi aquele dinheiro, acontece que eu fiz um levantamento, porque eu fiquei nessa época eu fiquei assim, desempregado, porque eu tinha quebrado a perna, então eu estava assim, numa situação financeira, inclusive, muito ruim. Aí, no dia que eu recebi aquele pagamento, eu fiz o levantamento da minha vida, não só financeira, como total. Aí eu vi assim que eu tinha capacidade de alguma coisa, que eu não poderia ficar me sujeitando propriamente a um salário
seria um salário da fome. Mas ser empregado, porque, né? Sim, não que eu tenha nada contra empregado, que eu acho legal ser empregado também, tem menos dor de cabeça, mas eu vi que eu tinha uma força, que eu poderia ser alguma coisa. Aí eu fiz o levantamento, aí, exemplo, eu recebia, assim, um salário mínimo, X, mas eu devia, assim, 50 vezes mais. Porque eu fiquei doente, eu tive água no joelho, quebrei a perna, eu devia aluguel, eu devia tudo, sabe? Na época eu passei tão mal que eu cheguei a vender, assim, até calça ali, vendia, assim, corrente de ouro que eu tinha, um anel que eu tinha, para comer. Para comer. Aí eu fiz o levantamento e quando eu vi eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, eu estou devendo tudo isso e recebi isso. Aí eu paguei algumas coisinhas e com aquele resto, eu falei, não, eu vou fazer bijuterias e vou vender bijuterias e eu vou ir para frente. E fui. Em pouco tempo, com muito trabalho, mas eu trabalhei muito mesmo. Eu cansei de passar noites montando bijuterias. Mas muitas noites, assim, de fins de semana, as pessoas saíam no sábado, na sexta-feira à noite. Só no trabalho. Eu ali montando bijuteria para entregar na segunda-feira. E esse pouco tempo, seria quanto esse pouco tempo, Landinho? Que você já começou a ter a primeira loja. Foi assim. Como todo mundo sabe, eu fazia bijuteria em casa, né? Certo. Aí comecei a montar as bijuterias em casa e as pessoas começaram a me descobrir, né? Aí eu morava num prédio e o prédio era residencial. E a pessoa que mais recebia visita era eu. Aí um dia o zelador chegou e falou, mas por que tanta gente vem aqui na sua casa? Aí eu falei, eles vêm aqui porque eles vêm comprar bijuterias. Aí o zelador falou, olha, só que aqui o prédio é residencial, você não pode ficar recebendo tanta gente assim, porque aqui já virou um comércio, porque... Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que mudar da minha casa? Aí foi quando eu abri a primeira loja, que é a mesma loja, que já faz 20 anos. Que era Ladeira, então? Não, eu abri na Rua Tabatinguera. Eu abri há 20 anos atrás, em 1971, que é a mesma firma, só mudou o endereço. Certo. Então, aí eu abri uma pequena loja, que eu jamais imaginava. Eu falei, meu Deus, eu vou ter uma loja maior no shopping. Aí eu abri assim, uma lojinha, daquela lojinha, eu parti para uma loja maior. E como é que você consegue, sabe, atender a todas as suas lojas? Como é que você faz isso, administrar tudo? Eu, desde criança, sou bem elétrico, né? Sou uma pessoa assim, que penso 1000 coisas no mesmo instante. Você visita todas as lojas suas? Todos os dias? Tudo. E eu, além de tudo, eu sou uma pessoa assim, por incrível que pareça, eu não tenho escritório. Tudo sou eu, todos os pagamentos. Tudo com você? Todos os pagamentos, só eu assino pela firma. Tudo que é fabricado na minha firma, é eu que aprovo e eu que mando fazer. Todos os materiais sou eu que compro. A não ser que eu tenha uma pessoa na fábrica, que ele trabalha já comigo também há uns 19 anos, que é o Kim, que eu não poderia esquecer de falar o nome dele, que seria assim a minha mão direita de encaminhar o serviço na fábrica do que eu fabrico. Então o Kim é uma pessoa que começou também comigo, ele tem um bom gosto, muito bom. Agora, em termos de compra, atendimento de fornecedores, pagamentos, só eu mesmo. Todo dia eu estou lá. E com muito prazer, né? Todo dia. Isso você faz com muito prazer, né? Eu adoro, né? E eu acho que é importante, né? O patrão olhar por aquilo que é seu, né? É, isso aí. É muito importante, porque nada como o patrão. Eu não me considero patrão, exemplo, eu tenho... Proprietário. Tem umas 50 pessoas que trabalham comigo nas 4 lojas, nenhum deles me considera um patrão. Eu acho que eu sou um amigo dos funcionários, sabe? Eles me veem assim como um pai, para falar a verdade, assim, sabe? Pois é, Landinho, eu gostaria que você comentasse agora um pouquinho para a gente, que eu acho que é muito importante, como é que você vê a situação, mudando um pouquinho mesmo no ramo do comércio, mas como é que você vê a situação política do nosso país? Você que passou por tantas lutas, né, tantas dificuldades, você que viu os dois lados da vida. Até o seu Collor entrar, as coisas eram mais fáceis no Brasil. Atualmente, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, ganhar um pouquinho menos e pensar um pouco no Brasil. O que está acontecendo muito no nosso ramo é uma coisa que precisaria ser mudada. Eu sinto totalmente que aqui no Brasil, infelizmente, é o país dos impostos, porque é imposto demais. Da corrupção, né? Da corrupção. É demais. É uma loucura. Mas, às vezes, também, exemplo, não só corrupção, como sonegação também. A sonegação nesse país é uma coisa, assim, terrível. Existe uma sonegação muito grande. Mas, indiretamente, às vezes, existe essa sonegação porque é uma carga
de impostos tão grande que o próprio comerciante não tem condições de arcar com aquilo, ou ele fecha ou ele sonega, infelizmente. Exemplo, se eu quiser vender um artigo de um artigo X, óbvio que eu tenho que comprar aquela mercadoria com nota. Se eu pagar aquela mercadoria com nota, eu vou ser obrigado a arcar com o IPI. Se o vizinho, se ele tiver a mesma mercadoria e ele comprar a mercadoria sem nota, ele não vai pagar o IPI, ele se torna um preço muito melhor, competitivo. Deduzindo, atualmente existe uma ideia de se colocar um imposto único aqui no Brasil, que para mim seria assim, realmente um sonho, porque é bom concorrer, ter concorrentes, até é uma coisa assim legal. Eu acho muito bom ter um concorrente, porque a gente melhora a qualidade dos produtos, o preço, mas é muito bom concorrer de igual para igual. Se eu pago uma peça 1.200 e meu vizinho paga 1.000 a mesma peça porque ele comprou sem nota, é terrível. É verdade. É terrível. Não tem nem como concorrer, não existe concorrência. Não tem, sabe? Uma então, concorrência desleal. Eu adoraria se algum vereador ou deputado... Mas você acha, então, que na época do Sarney foi um pouco melhor ainda? Os impostos eram os mesmos, mas se ganhava dinheiro mais fácil. Se ganhava, né? Dinheiro mais e fácil. Você acredita que nosso país ainda vai mudar de cara? Eu acho, inclusive, que já mudou. Eu vejo assim uma luz no fundo do túnel, assim. Com a abertura que o Collor fez aqui no Brasil, com essa abertura de importação, liberdade de tudo, né? O cara pode importar, pode fazer. Eu acredito que quem vai sair ganhando, propriamente no final, é o brasileiro. É uma fase que nós estamos passando de adaptação, porque, conforme eu falei, antigamente era muito fácil ganhar dinheiro. Atualmente não está sendo, porque nós estamos sendo apertados de todos os lados. Óbvio que o presidente também tem que olhar, que vai chegar uma hora que ele vai matar a galinha dos ovos de ouro, se continuar do jeito que está. Então a galinha não pode morrer. É verdade. O que eu peço para o governo que olhe, né? Porque os impostos estão demais, a gente paga excessivamente. O lucro, né? Excessivamente. O lucro vai indo embora. A gente trabalha, um dia o INPS, um dia o Fundo de Garantia, depois o ICM. Bom, o INPS o povo não pode nem contar mais, porque a saúde... Eu gostaria que esses dias eu paguei 3 demais. milhões de cruzeiros de INPS da minha loja, né? De uma das lojas. No mesmo dia que eu paguei os 3 milhões, né? Uma funcionária minha foi no INPS, ficou o dia inteiro lá e não foi atendida. Achei assim um horror. Quando ela chegou no outro dia, ela falou assim, ontem eu fui no hospital, fiquei o dia inteiro e não me atenderam. Falei, mas é uma beleza, eu mostrei o papel do INPS, eu tinha pago mais de 3 milhões de INPS, e uma funcionária minha precisando ser atendida, não foi atendida. É uma calamidade. Nossa, aí... Mas existe muita coisa errada no país. Muito. Eu acho que a corrupção, sabe, cada um pensa no tirar o seu, no seu bem-estar, e o país vai ficando, a saúde vai ficando, médicos que não querem atender os convênios, então realmente está difícil, o Brasil está difícil, sabe? É preciso, assim, a pessoa ser muito corajosa, até para montar um estabelecimento. Atualmente precisa sabe? A pessoa pensa muito, eu vou montar, mas eu não tenho condições nem de pagar os impostos, quer dizer, o lucro da pessoa está indo. O que eu gostaria, né? Vamos ver se acontece se o governo colocasse esse imposto único, eu acredito que esse país iria para frente. Você acredita que ele vai colocar também? A minha opinião, eu sou assim, bastante sincero, não só nisso, mas eu acho que não. Sabe por quê? Na minha opinião, por quê? Porque com tantos impostos é muito fácil mamar em algum daqueles impostos, como esses escândalos que teve de NPS e outros escândalos. Se o governo colocar o imposto único, é muito mais difícil mamar. Então, se o governo for um governo sério, na minha opinião, ele vai colocar o imposto único. Tem que ser feito um estudo muito sério e colocar que pagar impostos nós devemos pagar, sim. Todos, tudo que nós temos direito de pagar, temos que pagar. Mas que todos lógico. paguem. É verdade. Que todos paguem. Quem tem mais, pague mais. É lógico, Quem igualdade, tem menos, né? pague menos. Direitos iguais, eu acho que todos devem pagar realmente, mas eu acho que a situação do nosso país vem assim, deixando o brasileiro amedrontado, sabe? De medo até de progredir, sabe? Ele tem medo, sim, realmente, de montar. Porque você vê, acho que tudo entra, vai tudo para o imposto, vira e mexe, você acaba não tendo dinheiro nem para pagar aluguel. É isso aí. Você vê em São Paulo, por exemplo, numas lojas aquela,
num prédio para você alugar uma casa comercial, é caríssimo, né, Landinho? Caríssimo quando eles não te pedem uma loucura para você entrar no ponto, né? Que eles já só falam em dólar, né? A moeda do país é Só dólar. dólar, né? Só dólar. A língua do país é dólar. Falou speaking money, você tem tudo lá. Se não falar, você não tem nada. E os coreanos também estão avançando, não? Eles estão com tudo. Eles estão muito fortes no ramo. E eu gostaria de falar, brasileiro, olhe o seu país que vocês têm. Esse país é maravilhoso e nós sabemos fazer tudo, mas tudo mesmo. O que você tentar fazer nesse país, ou é uma confecção, ou é um sapato, nós fazemos melhor do que qualquer um, você pode ter certeza. Eu falo pela bijuteria. Que realmente o que é feito no exterior, a gente faz aqui. Então, o meu conselho, se você sabe fazer alguma coisa, faça, vá à luta e faça e dê trabalho para esse povo que está precisando muito de trabalho. Esses dias eu fui a Recife e olhando o povo lá em Recife, eu vi a pobreza que aquele povo está vivendo. O povo sem trabalho. Meu Deus, nós poderíamos fazer tanta coisa aqui no Brasil, material de mão de obra, inclusive a bijuterias. Monte alguma coisa, faça uma coisa perfeita e ponha em algum lugar para vender. Dê valor ao Brasil, nós temos condições de fazer tudo. Tudo mesmo. Mas mamãe, o brasileiro tem uma mania de valorizar o que é de fora, Landinha, inclusive as músicas, começa por aí. Entendeu? Eu acho que está na hora do Brasil acordar, né? Está na hora de acordar e saber o que nós realmente temos aqui e dar valor ao que é feito aqui, que nós temos condições de fazer coisas incríveis, incríveis. Tudo que você quiser fazer, ou é uma roupa... Gostaria até de mostrar essa bijuteria aqui, olha que coisa linda, isso é montagem sua, olha só que... Fiz ontem à noite essa peça. Olha, gente, que coisa linda essa peça, né? Montagem do Landinho, olha. Um presente, né? Lindíssimo. Você vê, essas pedras, esse aqui é o jade, né? É um jade. Esse aqui que você falou é o... Uma madrepérola negra. Madrepérola negra. Tá vendo? O brasileiro só usa a cabeça, sabe? Ter criatividade, né, Landinho? Com a criatividade a gente chega muito longe. É claro, e às vezes eu fico pensando assim, uma outra coisa que eu gostaria de falar, já que eu vim aqui, vamos falar. Antes da liberação total da importação, eu tinha mais ou menos umas 50 pessoas que trabalhavam comigo, principalmente prateiros, cravador de pedras, eles viviam propriamente da minha firma. Com a liberação da importação, esses prateiros, principalmente, entrou uma quantidade muito grande de mercadoria estrangeira no Brasil e hoje eles estão assim, propriamente, quase que passando fome. Por quê? Porque eles viviam de mercadorias feitas no Brasil. A liberação foi feita em demasia, na minha opinião. Jamais poderia ter uma liberação total como teve. Não temos condições. Exemplo. Existiam senhoras que faziam tear em casa, fazia brinco, fazia cintinho, fazia coisinhas de criança. Atualmente essas senhoras não têm condições de concorrer com Hong Kong, com Taiwan. Então, inclusive, eu gostaria até de citar aqui que muitas vezes eu cheguei a comprar esse tipo de bijuterias e eu perdi. Porque o material não era de primeira. Era um material que você encostava, você pegava e escurecia. Certo. Certo? Por aí que a gente tem que ver. Às vezes você paga mais barato. Mas inferior, a bijuteria é inferior. Então, eu acho que a gente tem que valorizar realmente o que é o nosso. Nossa, e que é aquilo que eu sempre falo, que nós sabemos fazer, temos que valorizar o que nós fazemos aqui. Temos que dar trabalho para esse povo que está muito, muito mal. Você acha que essas mulheres que você estava falando também, que fabricavam, também estão perdendo seu espaço, né? Claro, porque como que ela vai concorrer? Não tem condições de preço para concorrer. E você, o que você fala a respeito dos camelôs lá, que tem muito na 25, que tem muito na ladeira? Atrapalha realmente o comércio? Eu não, porque eu sou uma firma estabelecida, eu não vendo propriamente artigos de camelô, propriamente. Certo. Mas, indiretamente, atrapalha o governo, porque o camelô, ele é um mal necessário, porque antes um coitado que é camelô, que sustenta os filhos lá, ele tem que ter uma banquinha. Sim, e o problema assim, de sujeira nas ruas, Landinho? Você acha que